Beleza, vou desligar minha câmera, tá, gente? Porque senão vai travar aqui meu computador. Vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um dos nossos workshops. A gente tá muito feliz pela presença de vocês, né, pela participação. Vi que já chegaram algumas meninas, então a gente tá aumentando bastante as alunas. Meu nome é Laura, tá? Eu e a Nana, a gente tá representando a comunidade. A Nana, tá, gente, é a Eliana, tá? Tenho o costume de chamar ela de Nana. Mas eu e a Nana, a gente tá aqui representando a comunidade do AI e a gente também, nós seremos as monitoras, tá, desse workshop. Então, quando vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai direcionar pra Bruna, que é a nossa instrutora, ou a gente vai tentar responder vocês no chat, tá? Então, que nem a Nana tinha comentado anteriormente, é muito importante vocês perguntarem, tá? Podem ficar tranquilas em relação ao julgamento aqui, a gente não julga, tá? É um espaço aberto e confortável. Valeu, Nana. É um espaço aberto e confortável, tá? A gente sempre preza isso em todos os nossos workshops, então a gente sabe que nós, como somos, né, nós mulheres, a gente tem muito receio de perguntar, a gente acaba se julgando muito. Então, a gente seleciona sempre mulheres ou pessoas que se identificam com esse gênero para participarem dos nossos workshops, até mesmo para vocês se sentirem confortáveis, né? Vocês virem que vocês estão entre mulheres, então não vai ter julgamento nenhum, tá bom? E se tiver também, por favor, podem chamar a gente, tá? Então, antes de mais nada, eu vou compartilhar minha tela. Nana, se você quiser também complementar alguma coisa, fique à vontade, tá? Bom, é isso, meninas. Fiquem à vontade para me chamar de Nana, viu? Até prefiro, porque Eliana é aquele nome que a mãe grita quando a gente faz arte, então... Enfim, muito bem-vindas. Eu espero que seja bastante produtivo para vocês. Eu tenho certeza que vai ser. E eu estou esperando a dúvida de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Show! Vocês estão vendo minha tela? A famosa frase, né? Boa, tá bom. Sim, tá aparecendo. Show! Aí deixa eu carregar aqui. Opa, spoiler, volta. Aí. Então, vamos lá, gente. Então, esse workshop, ele é em parceria com o time técnico da IBM. Eu não sei se vocês conseguiram assistir a nossa live ontem, mas a gente fez uma live com a Andrea, onde ela explicou um pouquinho de alguns cases que ela participou no time da IBM Research, né? Então, ela participou de alguns cases que envolvem machine learning e visão computacional. E aí, esse workshop também é mais uma das nossas iniciativas com esse nosso parceiro, que é o TLC, que é o time técnico da IBM, tá? E a Bru, né, é uma das representantes aqui da IBM pra gente. Então, vamos lá. Não sei se todas sabem, mas a comunidade surgiu devido à falta de representatividade de mulheres na área de inteligência artificial e ciência de dados, tá? Então, essa aqui é uma estatística do Global Gap Gender Report, que fala que apenas 26% dos profissionais que trabalham com IA são mulheres. Então, a gente consegue ver que tem uma disparidade de gênero muito grande. Então, a gente quer aumentar a representatividade e o protagonismo feminino nas áreas de IA e ciências de dados, tá? Então, a gente criou a comunidade com base nesses fatores. Então, a gente já realizou mais de 20 eventos, a gente tem mais de 580 mulheres atingidas que fazem parte da nossa comunidade, seja através do nosso grupo no Telegram, não sei também se muitas estão, mas depois eu coloco no finalzinho do nosso workshop o link para vocês entrarem, participarem da comunidade, que o Telegram é sensacional, né, Nana? As meninas compartilham muito curso, tem muitos eventos, então é uma forma de vocês ficarem mais engajadas e mais conectadas com a comunidade. Outras formas também é de participar das nossas iniciativas, então além dos workshops, a gente também tem algumas iniciativas em andamento, que esse é o AI Girls in English, então a gente faz algumas aulas de 15 em 15 dias, falando um pouquinho sobre a linguagem, né, que é a língua, né, o inglês. E aí as meninas falam um pouquinho sobre gramática, tem um speech, né, então elas acabam falando um pouquinho mais o inglês. Então a ideia é trazer um grupo confortável para vocês se sentirem bem, para poder trocar
esses conhecimentos em inglês. Então, é tirar o nosso medo, né? Que às vezes a gente fica, meu Deus, é em inglês, eu não vou conseguir falar. Então, o AI Girls in English é para isso, para fornecer um espaço confortável para vocês falarem a língua inglês, né? Falar o inglês. A gente tem um clube de leitura, a Nana acho que vai conseguir dizer com mais propriedade, já que ela participa de muitos das iniciativas, né, dos encontros do clube de leitura. E aí, Nana, conta um pouquinho mais do clube de leitura, como que as meninas podem fazer parte. Gente, o clube de leitura que a gente tem aqui na comunidade é um grupo de leitura voltado para leitura técnica de livros, aliás, leitura de livros técnicos da área de inteligência artificial e ciência de dados. No momento a gente está com, deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. É um livro bem legal. Ai, eu tenho uma pequena pilha de livro aqui. Pronto, consegui. Deixa eu ver se dá para mostrar. A gente está lendo este livro aqui, Inteligência Artificial. Deu para ver? Acho que... Eu não tô vendo, tá? Que eu tô no slide. Tá, mas inteligência artificial é uma aprendizagem, uma abordagem de aprendizado de máquina. Então, a gente vai lendo os capítulos e se reúne de 15 em 15 dias numa quarta-feira para falar sobre. Eu quero participar, mas eu não sei se eu tenho tempo de ler. Não tem problema, você pode participar com a gente como ouvinte e será muito bem-vinda. E caso você queira participar ativamente também, fique à vontade. Mas eu não entendo nada de inteligência artificial. Ótimo, é uma boa maneira de você aprender, porque dá para aprender muita coisa aqui. Esse livro aqui, inclusive, ele aborda conceitos bem introdutórios. E a gente tem também uma página que a gente mantém no Notio com alguns resumos deste livro aqui. Não tudo, mas tem algumas coisas. E aí, meninas, se vocês quiserem participar, depois falem comigo que eu marco o nominho de vocês aqui para depois mandar um invite, tá bom? Quem quiser, não esquece. E vem participar, é online, a gente se encontra aqui no Meet. Não nesse link, mas em outro. E vocês vão gostar, com certeza. Tenho certeza que vocês vão gostar, muito bom. Show! Então, vou passar pra gente não ocupar muito tempo. Mas se você quiser, gente, sigam a comunidade nas redes sociais para vocês ficarem mais atentas, né, em relação a eventos, né, ver quais são as próximas iniciativas da comunidade. Eu vou até dar um spoiler, que é um workshop também, o nosso próximo encontro, com uma parceira muito conhecida, que é a Alura. Então, no próximo mês, vem babados aí, né, Nana? Babado. Esse eu queria poder participar, viu? Bom... Agora, vamos lá. Bru, quer se apresentar para as meninas? Vou dar esse espaço agora para a Bru, que é a nossa instrutora convidada, para falar um pouquinho sobre ela. Sim. Então, gente, boa noite, primeiramente. Desculpa se ficar um som aí atrás, porque minha rua é muito barulhenta. Mas eu tô aqui um pouquinho para falar aí do workshop que a gente vai fazer, né? Me apresentando um pouco. Meu nome é Bruna, tenho 26 anos, moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou formada em engenharia de telecom, mas nunca atuei na área. Sempre atuei desde o meu estágio na área de ciência de dados mesmo. E atualmente eu trabalho aqui na IBM, né, já na parte voltada para machine learning. Deixei meu link aí do LinkedIn, tanto na apresentação quanto lá no slide também eu vou mostrar. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar comigo, pode me chamar por lá, pelo direct mesmo, que eu respondo qualquer coisa que vocês quiserem lá, ou encaminho para alguém, enfim, a gente pode bater um papo lá. Show, Bru. Vou passar aqui rapidinho, que a gente tem só mais uma coisinha para alinhar, mais uma coisinha, que é o nosso Speed Mentoring com a Andrea. Então, a Andrea, ela é pesquisadora na IBM, então ontem a gente fez uma live com ela, onde ela falou sobre alguns cases que ela participou na IBM Research. E aí, a gente vai estar sorteando 5 meninas aqui dessa turma, não 5, tá? São 5 meninas no total, a gente tem 2 turmas, então a gente resolveu sortear 3 meninas na turma de hoje e 2 na turma do próximo sábado. Então, nessa mentoria vai acontecer dia 28/5, vai acontecer às 6h30, 28/5, gente, eu não sei dizer, mas era um dia de semana, não sei dizer o dia específico, acho que é numa segunda, né? Era 28
Do 5 a gente Ai, tá... gente, 5 não. É, do 6, gente, desculpa. É 28/6. Não, vai ser numa segunda-feira, gente, às 18h30, tá? Boa. Gente, é de 28/6, tá? Isso, 28/6. Então, assim, as ganhadoras vão receber um invite pra participar. E aí vai durar 1 hora, tá? Então, a ideia do Speed Mentoring é isso. É uma mentoria mais rápida, tá? Então, aproveitem esse tempo com a Andrea, que é pesquisadora. Então, não sei se todos aqui têm esse sonho de trabalhar com um time de pesquisa ou ver como funciona, né, uma IA em, sei lá, em grupos de pesquisa, não sei. Então, assim, utilizem esse tempo para as ganhadoras, né, que tiverem aí. Utilizem esse tempo para tirar dúvidas sobre carreira, sobre qualquer coisa, tá? Então, vocês vão ter 1 horinha com a Andrea, tá bom? Oi, desculpa. Não, desculpa, Laura, de cortar. Só reforçando, então, meninas, depois entrem lá no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube e vejam a live dela de ontem. Tá Isso. muito boa, cheia de dica e dá muita vontade de ter essa mentoria com ela aí. Então, dê uma olhadinha, tá? Não deixem de ver lá. Boa, isso mesmo. Vou parar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, acho que consegui. Bruce, agora é contigo. Beleza. Posso compartilhar aqui? Pode. Eu acho que seria legal a gente ver. Meninas, coloquem aqui no chat se vocês conseguiram acessar a pastinha que a Abro compartilhou. Acho que foi essa semana com vocês. Quem conseguiu? A maioria conseguiu, Bru. Ah, que bom. Aí eu só vou pedir para vocês, não sei se vocês já fizeram isso, mas para copiar esses arquivos para uma pasta pessoal de vocês dentro do Drive mesmo, porque eu dei só permissão como leitura, né? Porque para alguém não modificar o arquivo até hoje, então se puderem copiar para uma outra pasta, porque não vai dar para editar todo mundo junto lá ao mesmo tempo. Aí não sei se vocês já fizeram, mas eu vou mostrar aqui como é que faz também, então qualquer dúvida aí também é só falar. Você tá vendo minha tela? Sim. Então, gente, a gente vai começar aqui o workshop, né? Eu preparei uma apresentação aqui pequenininha só para mostrar o contexto mesmo, como é que esse assunto se encaixa, o que ele tem a ver com inteligência artificial, por que eles têm que fazer um tratamento de dados, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas, algumas linguagens, acho que a gente vai utilizar, e só para dar mesmo uma visão geral. Então, aqui eu já me apresentei aí previamente, né? Moro de Niterói, tenho formação em engenharia, estagiei em algumas empresas aí, hoje estou na IBM. E esse é meu LinkedIn, acho que a Nana já passou o link ali, vocês podem me adicionar lá, fiquem à vontade. Falando um pouquinho do contexto, né? Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei, que é interessante para explicar um pouco onde se encaixa. Então, 3 grandes conceitos que a gente tem ali, né? Que é Data Engineering, que é a engenharia de dados mesmo, a preparação de dados e Analytics ali no final. A parte que a gente vai fazer agora no workshop do tratamento de dados está ali dentro de preparação dos dados, né? E por que isso tem que ocorrer antes de você entrar ali na etapa de Analytics, por exemplo? Quando os engenheiros de dados eles pegam os dados lá de diversos lugares, bases, arquivos não estruturados, eles geralmente fazem a gestão disso numa base de dados, no Hadoop, no Data Lake, enfim. E a gente pode consumir, os cientistas de dados consomem esses dados de lá. Mas nem sempre esses dados eles estão de uma forma que a gente possa utilizar de cara. Às vezes tem muitos dados faltantes, tem erros na base que provocam alguns erros no futuro, quando você for utilizar alguma técnica de machine learning, isso pode enviesar lá nosso modelo. Acaba não entendendo bem se a gente não tiver uma preparação dos dados. Porque por conta dessa sujeira mesmo que pode vir lá da base mesmo. Então, a gente precisa preparar os dados
para que lá no futuro a gente consiga utilizar de forma que não vá prejudicar o que a gente for fazer em questão de modelo mesmo, inteligência artificial. Então, esse aqui é um contextozinho que eu achei bem legal, essa imagem. E por que a análise e tratamento dos dados são importantes, né? Justamente por isso que eu falei, quando você vai tratar de inteligência artificial, como os dados são ali o principal mecanismo para você construir uma IA, você precisa que esses dados sejam tratados previamente para não conter nenhuma sujeira que vai criar uma tendência no seu modelo. Então, essa etapa é de fato assim, uma das etapas mais importantes que você vai ter antes da construção da sua inteligência artificial. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar, tá, gente? Aqui eu listei algumas linguagens, bibliotecas e ferramentas que normalmente os cientistas de dados usam. Tem muito mais, tá? Eu não botei nada de machine learning aqui, botei mais relacionado ao tratamento de dados mesmo. Tem diversas bibliotecas e outras linguagens que cientistas de dados usam também, mas aqui eu botei as principais. Foram Python, Scala e R, que são linguagens de programação mesmo. Eu utilizo mais Python, tenho mais conhecimento de Python, sei um pouquinho de R, mas não tanto. Mas eu acho que o Python ele atende bastante assim, ao que a gente precisa no nosso dia a dia. Coloquei algumas bibliotecas, Pandas, PySpark, o Seaborn e o Matplotlib. O Pandas ele é uma linguagem, uma biblioteca, para tratamento de dados mesmo. Ela é bastante conhecida, bastante difundida. Tem muita documentação na internet, você acha diversas coisas. Provavelmente o erro que você teve, você vai achar na internet alguém resolvendo. O PySpark, ele é ali mais para... não sei se vocês têm conhecimento de Hadoop, né? Que são sistemas mais ali distribuídos. Ele processa os dados de forma paralela. Então, se você tem um grande volume de dados, geralmente os cientistas de dados utilizam o PySpark para poder fazer esse tratamento. Ele é mais eficiente nesse caso do que o Pandas. Mas você pode também juntar os dois. Tem casos que você precisa juntar os dois para conseguir fazer um tratamento mais efetivo. O Seaborn e o Matplotlib, eles são bibliotecas de visualização de dados. Então, às vezes você quer visualizar uma distribuição, ver ali como é que os dados mesmo estão distribuídos, você pode usar uma dessas duas. Acredito que o Matplotlib ele é mais difundido, ele é mais conhecido. O Seaborn eu nunca usei tanto, assim, só algumas coisas. E ali no final, o Jupyter e o Colab que a gente vai usar, que são ferramentas mesmo para você compilar o seu código. Eles são baseados em células, notebooks que a gente chama, né? Então, nessas células você consegue compilar seu código de forma separada ali, e você consegue fazer diversas coisas de acordo com o que você estiver usando, né? O Jupyter, você precisa instalar previamente o Anaconda, pelo menos na sua máquina, para você conseguir acessar. Tem uma instalação aí por trás. O Colab, ele é direto pelo Drive, basta você ter uma conta do Google, você pode usar. Ele vai depender um pouco também do espaço que você tem no seu Drive, mas não é uma coisa que vai consumir tanto. Então, eu gosto para coisas assim menores, alguns estudos que eu estou fazendo, enfim. Você pode usar o Colab sem medo. E aqui é justamente o que eu falei, o Colab ele não precisa de uma instalação prévia, de um software, é só você acessar mesmo pelo seu Drive. Ele é muito bom que você consegue editar ao mesmo tempo junto com alguma pessoa que você esteja desenvolvendo também, né? Tipo o Google Docs que a gente tem no Drive também, o PowerPoint, que eu não lembro o nome, mas isso daí é tudo colaborativo, né? Então usem e abusem disso daí, que ele é muito bom mesmo. Vocês têm alguma pergunta da apresentação? Que eu já vou lá pro código. Por enquanto não surgiu nenhuma pergunta, Bru. Meninas, se vocês quiserem ligar o áudio também para perguntar, tá? Podem ficar à vontade. Isso. Podem perguntar aí. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Uhum. Oi, eu sou a Márcia. Bruna, tudo bem? Tudo bom. Bruna, eu queria saber se no início da sua carreira, você mostrou várias linguagens, ferramentas aí. Eu queria saber no início da sua carreira qual foi o que você precisou mais aprender, assim, que você viu que era o mais urgente, que era o que o pessoal mais pedia,
e que você dedicou mais a sua rotina para aprender? Entendi. Então, eu aprendi primeiro Python, né? Porque antes de começar meu primeiro estágio, eu já comecei a estudar ciência de dados mesmo porque eu queria conhecer. E foi até o ponto de partida aí para eu conseguir meu estágio, né? Só que, às vezes, quando determinadas empresas, determinadas organizações têm uma preferência por uma linguagem ou outra. Então, no meu primeiro estágio, por exemplo, eu precisei aprender R para manipular dados. Então, foi o primeiro contato que eu tive com R lá. O R ele é uma linguagem muito para estatístico mesmo. Geralmente, as pessoas que têm a formação estatística, elas conhecem bastante o R. Então, eu aprendi ele pontualmente, mas eu sempre preferi o Python. Então, eu foco mais no Python, até não só por empresa, mas por estudos mesmo fora, né? Então, eu indico o Python, mas qualquer uma que você aprender ali, você vai conseguir realizar a maioria dos assuntos aí do pipeline de Data Science. Não sei se eu respondi. Beleza. Vou compartilhar aqui o código, que aí eu explico como é que a gente faz para abrir, enfim. Vocês conseguem ver ou tá muito pequenininho? Bru, acho que seria legal dar um zoom, hein? Tá um pouco pequeno pra mim. Tá bom. Melhorou ou mais? Olha, minha miopia agradeceria se você desse um pouquinho mais de zoom, mas... Aí, agora tá ótimo. Beleza. Então tá, então isso daqui, gente, é o ambiente do Colab, né? O que vocês vão fazer para conseguir aí abrir o código e executar? Eu compartilhei aquela pastinha com vocês lá, não sei se vocês baixaram o arquivo, mas é interessante ou baixar ou mover mesmo. Eu vou abrir meu Drive e eu consigo mostrar melhor. Essa daqui é a pastinha que eu compartilhei com vocês. A gente vai usar esse arquivo aqui de análise de dados e os datasets que tem dentro dessa pastinha aqui. Para vocês conseguirem mover esses arquivos ou baixar, não sei se vocês têm costume de usar o Drive, né? Mas vocês podem baixar direto, ele vai baixar um zip, ou você pode mover para uma pasta. Então, você escolhe alguma pasta que vocês tenham, ou cria uma pastinha, e acredito que quando vocês moverem, vocês conseguem abrir o arquivo e editar. E dessa forma aqui, você está como colaborador, leitor, né, no caso. Então, se vocês quiserem fazer aí, enquanto eu vou explicando, ou quando na parte que a gente for fazer o workshop, o hands-on mesmo, a gente para e faz essa parte. Não sei o que vocês preferem. Oi, eu tenho uma dúvida aqui que eu não sei se falar, mas eu não prestei atenção, mas quando a gente abre aqui o Google Colab, né? Uhum. Tá pedindo pra gente criar um novo bloco de notas. A gente cria um novo bloco ou não? Eu acho que... A gente tem que dar um nome quando a gente criar? Eu não tô conseguindo ouvir direito. Lá no Google Colab, a gente tem que dar um nome pro arquivo ou não? Não sei se Alena, não. Tá ouvindo? Alena, a sua voz está picotando um pouco, a gente não conseguiu entender sua pergunta. Mas quando você abrir o Google Colab, ele vai pedir lá para você pegar exemplos recentes, Google Drive, GitHub, Upload. Aí você vai em Upload e você pode abrir o arquivo lá. Mas eu acho que a Bruna vai ensinar ainda essa parte, tá? Então, ela vai chegar lá. Isso. Eu acho que alguns drives, esse aqui meu pessoal, ele aconteceu isso.
você tem como vir aqui no Mais e conectar mais apps, se não aparecer aqui o Google Colab. Quando você conecta, você tem como pesquisar. Deixa eu aparecer. Você pesquisa aqui e consegue meio que instalar isso aqui no seu Drive, né? No meu caso já está instalado. Mas muitas vezes acontece que a pessoa não consegue abrir direto, então é por isso, tem que instalar antes. Mas é uma coisa bem rapidinho. Então, é só meio que uma extensão mesmo. Então, se de alguém não estiver aparecendo, faz esse caminho aqui que vai dar certinho. Mas então, né, como é que a gente abre o Colab? Esse arquivo, geralmente o notebook que a gente usa, ele tem essa extensão aqui, que é o IPyNB. Eu nunca sei como é que fala isso, eu falo desse jeito. Mas vocês podem falar de qualquer jeito. Geralmente, essa extensão aqui, ela é reconhecida como um notebook. Então, você consegue abrir tanto pelo Colab, tanto pelo Jupyter. Eu vou abrir aqui pelo Colab. Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e vou abrir com... Ele já aparece aqui o Colab. Vai aparecer outras coisas aqui que eu nunca cliquei, então eu vou aqui abrir direto no Colab. Então, beleza. Aqui eu abri só pra... Já estava aberto aqui, mas abri para mostrar como é que acontece aqui, né? Então, vocês podem ir escrevendo as dúvidas no chat aí, que daqui a pouco eu vejo essa parte de abertura do programa. Então, esse daqui é o ambiente do Colab. Esse é meu notebook que eu criei. Ele tem algumas funções aqui em volta que eu vou mostrar. Por exemplo, quando você tem um arquivo de texto, algum CSV, algum arquivo de texto mesmo, você consegue colocar direto dentro da sua pastinha aqui do Drive, que no caso eu botei nessa pasta dataset Netflix, e você consegue carregar aqui de uma forma específica que o Drive faz. Como é que é isso? Primeiro ele vai conectar aqui, não sei se você já conectou, mas geralmente ele conecta quando você abre e ele dispõe de algumas informações aqui que é de memória mesmo do Drive, que é o RAM e o disco. Eu acredito que isso daqui ele dependa do seu espaço do Drive mesmo. Então aqui eu tenho disponível 69 GB. Então pode variar, se você tiver algum plano aí do Google ou espaço free mesmo, isso daqui pode variar. Então, como é que eu faço para ver meus arquivos? Aqui tem essas opções, que é o índice, como o meu notebook ele está disposto, né? Aqui eu tenho uma seção de localizar mesmo, substituir, tipo Ctrl F. Esse daqui confesso que eu não sei, porque eu nunca usei. E tem essa última aqui, que é a pastinha onde eu consigo ver meu diretório mesmo dentro do Drive, onde eu posso pegar meus arquivos. Aqui ele tem algumas opções, que é de upload. Aqui eu tenho atualizar, para ver se os arquivos aqui atualizam dentro do Drive. E aqui eu tenho essa opção, que é o montar Drive. Esse montar Drive, ele vai montar o seu Drive mesmo. Você vai dar uma permissão para que o Colab consiga visualizar os arquivos que tem dentro do seu Drive. Então, no meu Drive pessoal, que é esse daqui, ele já me dá esse código aqui para eu executar, e ele vai montar meu Drive aí por trás. Eu vou executar aqui só para ver se está certinho. Ó, ele me dá um link. Ele me dá um link com esse código aqui. Vou deixar aberto aqui para voltar se vocês tiverem dúvida. Eu vou entrar com esse código aqui na autorização e vou dar Enter. E ele vai executar e montar o Drive. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Ô, Bru, aproveitando que você deu uma paradinha, a Renata falou que não conseguiu abrir. Rê, você quer abrir o microfone e explicar em que step você parou? Deu certo montar o Drive. Eu fiz igual ela aí, a Bruna, com a senha e tal. Deu certinho. Agora, só não deu certo carregar o arquivo.
Acho que é o próximo passo, né? Você conseguiu copiar o seu arquivo para outra pasta? Sim. Tá, beleza. Mas aí não tá aparecendo desse jeito aqui? Ah, não. Montar o drive, sim. E o arquivo aí no lado esquerdo, sim, também. Eu acho que a Rê tá falando sobre o caminho do arquivo dela. Talvez ela esteja com aquele caminho que você mandou, Bruna. Ah, tá, entendi. É o próximo caminho. passo que você vai mostrar agora. Sim. Vou mostrar daqui a pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que tem a Beatriz, que ela falou... Você pode repetir, não consegui pegar o link para colar. Tá, tranquilo. Então, esse códigozinho aqui, o Colab já vai te dar, né? Então, quando você executar, é que o meu não vai aparecer que já tá montado. Mas quando você executar, ele vai te dar um link aqui embaixo, que foi esse link aqui que eu abri. E dentro desse link ele vai te dar um código aqui. Você consegue copiar. Não sei se você vai aparecer, mas senão você pode falar aqui que a gente dá um jeito. Mas é basicamente isso. Na hora que você executar, ele vai te dar esse link e gerar um código. Aí você vai copiar esse código e botar na caixinha que aparece aqui embaixo. Beleza. Então continuando aqui, né? Eu montei meu drive. Não sei se vocês lembram, mas antes estava aparecendo só esse sample data aqui. Eu também não sei o que é, acho que é algum arquivo de configuração dele mesmo. E aqui agora apareceu meu drive, né? E como que eu enxergo aqui meus arquivos, como é que eu pego meu caminho dos datasets, enfim. Então eu tenho aqui dentro da minha pasta workshop, essa parte dataset Netflix, que foi a que eu compartilhei com vocês. E tem meus arquivos aqui CSV e TXT dentro dessa pasta. Para eu conseguir pegar o caminho, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos. E aqui tem um copiar caminho. No meu caso, eu vou passar por isso daqui, mas só explicando. Na hora que eu carreguei aqui, ele me gerou esse link aqui de caminho. Pode variar de acordo onde vocês salvaram o arquivo de vocês. Então, eu sempre venho aqui e copio o caminho. Eu realmente não sei de fazer de outra forma dentro do Colab. Então, acho que essa era a dúvida da... Eu não lembro quem perguntou, da Márcia, né? Renata. Então, beleza. Se tiverem mais algum ponto desse carregamento aí, do Colab, vocês podem colocar aí no chat. Mas, gente, às vezes eu tô olhando pro lado é porque eu tô com a segunda tela aqui, tá? Ô, Bru, Oi. Aproveitando mais uma da sua parada, a Lorena falou que não conseguiu a pasta do Drive, só a sample data. Tá. Você fez aquele processo de... Tá. Você conseguiu fazer aquele processo de montar o Drive desse códigozinho aqui que ele dá? Lorena, pode abrir o microfone, daí responde mais rápido pra ela. Posso. Então, aqui nesse último íconezinho, que é uma pastinha, para você montar seu drive, você tem que clicar aqui antes. E um desses 3 aqui, ó, o último, é o montar o drive. Quando você clica, ele vai te dar uma célula já com esse código aqui pronto. E aí você consegue executar esse código. E aí ele vai te gerar um link, você pode clicar e dentro desse link vai ter um código para você colar aqui numa caixinha que ele vai mostrar. É só clicar mesmo nesse íconezinho aqui que ele já vai te dar esse código direto, essa célula. Beleza. Aí se tiver mais alguma dúvida, você pode... acho que foi, né? Tá, beleza. Então, vou começar aqui o workshop, né? É o tema aí que a gente vai tratar, é o tratamento de dados. Como que eu escolhi o dataset, como é que a gente vai fazer isso, em cima de qual base. Primeiramente, eu escolhi uma base Netflix,
que tem alguns dados aí de avaliações de algumas críticas, né? Que é o IMDb, esse Metacritic e o Tomatoes. Então, são 3 aí que dão avaliações em cima de alguns títulos que a Netflix dispõe. Eu escolhi essa base por ter uma licença aqui pública, domínio público. É sempre importante vocês tomarem cuidado com essa parte de licença, até pela lei que está em vigor hoje em dia, né? Algumas bases que vocês pegam na internet, que a gente pega na internet, pode ser que não tenha uma licença adequada para você, por exemplo, participar de um workshop, mostrar essa base, fazer alguma alteração em cima. Então, isso pode dar alguns problemas. Então, é sempre importante você buscar se a base tem a licença adequada para você utilizar. Eu peguei a base num site, no Kaggle. Eu deixei o link aqui. Vou clicar bem rapidinho para mostrar para vocês. O Kaggle é uma plataforma de machine learning. Tem algumas competições aqui. Você pode pegar algumas bases que eles dispõem. Eu vi a licença por esse título aqui que eles colocam, né? Você pode até clicar depois e ver o que o domínio público oferece, o que você pode fazer com essa base. Ele tem uma usabilidade de 10, é uma base boa. E que você consegue ver até algumas estatísticas. Se você quiser baixar direto, é só você vir aqui em download. Consegue já o dataset certinho, mas já tem lá na pasta, então não precisa fazer o download não, só para mostrar mesmo de onde eu tirei. A licença também, eu botei o link e alguns materiais complementares que eu utilizei, que foi a documentação do Pandas, também tem esse link aqui. Ele é uma documentação muito, muito rica, vale muito a pena olhar a documentação do Pandas, porque às vezes tem alguns passos que a gente faz no tratamento ou manipulação ali que tem uma forma mais fácil de fazer, a gente às vezes não conhece ou a gente está fazendo de uma forma errada, porque o Pandas ele tem diversos caminhos para você chegar no mesmo resultado, né? Então, às vezes vai de ser mais eficiente, às vezes vai de ser mais conveniente mesmo, então depende muito. Às vezes você nem vai se ligar tanto em questão de eficiência, mas às vezes é bom você entrar aqui na documentação e ver o que tem lá, né? O que o Pandas dispõe. E o segundo é esse livro aqui, Python para Análise de Dados, está até aqui. Eu gosto muito dele. Vale muito a pena, ele é praticamente uma bíblia do Pandas e do NumPy, tem outras bibliotecas aqui também. Ele é muito bom para consulta, o autor desse livro é bem didático. Não sei se alguém aqui já utilizou, mas sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou nesse livro e sempre acho o que eu estou procurando. Então, essas duas eu recomendo, esses 2 materiais, que é o livro e a documentação. E aí, beleza. A gente vai começar a utilizar o Pandas para visualizar aqui os dados dessa base do Netflix e manipular esses dados. Ver algumas informações estatísticas, fazer uma análise. Então, a gente tem que começar importando esses dados, né? Importando a biblioteca. E como que a gente importa? Geralmente, as pessoas, cientistas de dados, né, as pessoas que utilizam a biblioteca, a gente dá esse import pandas SPD. Esse PD aqui, ele é um apelido, né, para a biblioteca de pandas. Não sei o nível de Python de vocês, se vocês têm muito conhecimento, mas geralmente a gente importa uma biblioteca e para a gente não precisar ficar usando esse nome pandas, que é extenso, a gente bota tipo um apelido mesmo, algo menor, para que a gente consiga chamar as funções dessa biblioteca lá na frente de forma que não fica alguma coisa muito extensa ali mesmo no código. Então, isso daqui é meio que convencional, todo mundo faz isso, importa a biblioteca desse jeito aqui, com essa nomenclatura, já bate o olho, já sabe que é pandas, então eu importei dessa forma também, que é o mais usual mesmo. Se vocês quiserem, vocês já podem ir executando as células que eu for falando. E aí, se der algum erro no ambiente de vocês também, a gente pode discutir aqui nas dúvidas. Ô, Bru, acho que seria legal também, eu não sei se alguém já perguntou ou pensou nisso, mas, Bru, você conseguiria ensinar para as meninas como que elas podem rodar a célula? Ah, tá. Sim. Então, para a gente rodar uma célula, elas são essas células mesmo que eu estou mostrando, né? Onde a gente escreve. Primeiro, eles têm 2 modos de escrever.
aqui embaixo, quando você passa o mouse, você tem o código e tem o texto, né? O código eu vou abrir uma célula destinada a um código mesmo, em Python, e o texto eu vou abrir uma célula de texto, que é tipo isso daqui que eu escrevi. E você consegue escrever um texto mesmo, fique bonitinho ali, você tem como formatar, botar imagem, para separar mesmo o seu código, o que você está falando, botar um título, fica melhor organizado, né? E como é que você roda isso? Aqui, quando eu crio um código, por exemplo, igual a 1, eu tenho esse botãozinho aqui que é tipo um play, né? E eu consigo rodar dessa forma. Eu uso muito o Ctrl Enter, ele também roda, eu acho melhor de utilizar. Também tem, deixa eu ver, algumas funcionalidades aqui. Eu posso passar essa célula para cima, essa célula para baixo, para organizar às vezes. Eu posso adicionar comentários e eu posso... Tem alguns outros também, que é link, algumas coisas que eu não usei. Mas tem configuração aqui e essa latinha de lixo aqui que é para você excluir sua célula. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes você exclui algo que você não quer. Depois, mais no final, se sobrar um tempo, eu vou falar de um versionamento que tem aqui dentro. Às vezes você consegue recuperar algo que você fez e você excluiu sem querer. Mas aí eu vou falar mais no final. Então... Bruna, posso só fazer uma pergunta aqui da Vanessa? Claro. Sobre o livro que você indicou, ela perguntou aqui o seguinte, que ela tem receio de comprar esses livros por conta deles serem datados. Né? A linguagem evolui e às vezes o livro não. E ela queria saber a sua opinião sobre. Olha, eu uso Panda já tem uns anos já. Eu não sei de versões do Panda. Quando você importa aqui, eu não tenho essa visão clara. A maioria do que tem aqui no livro são funções que geralmente todo mundo usa, escritas às vezes de forma diferente. Eu acredito que não vai mudar tanto, tá? Tipo, ao longo dos anos. Mas se você se sentir mais confortável, você pode também usar a documentação. Tipo, um não exclui o outro. Eu comprei esse livro já tem, acho que uns 2 anos. E nunca mudou, assim, algo que eu utilizei. Mas é uma pergunta realmente importante. Não sei de fato, assim, te dizer de quanto tempo tem versões, né, da biblioteca. Mas até agora, para mim, nunca tive esse problema. Então, você pode até, não sei, se achar um PDF na internet, se sentir mais à vontade. É porque eu gosto mesmo de ter livro, então eu comprei. Acho que eu respondi, né? Tem mais alguma pergunta? Não, só era essa mesmo. Tá, tranquilo. Obrigada. Nada. Então, beleza. Aqui voltando na importação de biblioteca, né? Eu vou importar essa biblioteca daquele modo que eu comentei mesmo, rodando a célula. Eu executo o que é célula. Quando eu... Aqui eu estou selecionando a célula, né? Quando eu seleciono outra célula, você consegue ver um 5 aqui, né? Um número que aparece aqui dentro do colchete. Ele tá me dizendo a ordem que eu rodei. Por exemplo, aqui tenho 2. Acho que eu rodei isso aqui mais de uma vez. Se você roda de novo, ele já muda para 6. É meio que uma ordem mesmo para você se guiar. Você não sabe você não lembra se já rodou tal célula. Ela fica vazia. Tá vendo? Esse vazio significa que eu não rodei a célula ainda aqui enquanto eu loguei aqui no Colab, na minha sessão. Eu não rodei essa célula ainda. Quando eu rodo, eu vou rodar aqui só para mostrar, ele fica com o númerozinho que é a ordem que eu rodei, aqui 7. Então eu consigo ver o que eu já rodei, o que eu não rodei, qual ordem que eu já rodei, e se eu quiser rodar de novo, enfim, mas tem uma organização aqui, uma indexação das células. Então, beleza, eu importei a biblioteca, já posso agora carregar minha base e visualizar o que tem ali dentro, né? Então, primeiramente eu vou carregar a base. Como é que eu faço isso? Aqui eu tô botando um nome mesmo, que eu vou chamar a minha base. O Pandas, ele tem uma estrutura de data frame. Vocês vão ver muito essa palavra, data frame, dataset, e são
nada mais, nada menos do que uma estrutura em matriz. Eu tenho uma matriz de dados, cada uma ali é indexada por linhas e colunas, e as colunas elas representam variáveis, atributos, é o nome correto, e as linhas elas representam instâncias. Então eu consigo ali localizar algum dado especificamente numa linha e numa coluna. Esse termo data frame ele é bastante utilizado mesmo no Pandas, e geralmente quando a gente vai carregar uma base, a gente usa esse DF aqui no começo. Não é regra, tá? Você pode usar qualquer nome aqui, isso não importa, mas vocês podem ter códigos que vocês pegarem na internet, no Kaggle ou em outro lugar. Muita gente usa esse DF na frente. Então, eu coloquei um nome aqui pro meu data frame, que é o DF Netflix, e vou carregar minha base. Como que eu faço isso? Eu carreguei lá a minha biblioteca, né, que é o Pandas, e chamei ele de PD. O Pandas ele tem várias funções associadas a ele, vários métodos que eu consigo utilizar aí para carregar, para manipular dados. E no Python, para a gente utilizar uma função, um método dessa biblioteca, a gente vai usar o ponto e vai escrever o nome da função. Eu não lembro aqui no Colab, mas eu acho que se você digitar pd ponto, às vezes quando você está digitando, ele já abre, ele já abre algumas opções para você preencher. Aqui, ó, Pandas, aí você consegue ler um pouquinho, ó, o que é o Pandas, para que ele serve, algumas coisas que ele faz bem. Tem várias informações aqui quando você... Acho que ele aparece sozinho, só deu um espaço aqui, ele já apareceu isso daqui. Então, deixa eu ver se eu escrever... quando eu começo a escrever a palavra, ele já me dá algumas opções do que tem nessa biblioteca. Então, eu posso ler um CSV, eu posso ler um Excel, eu posso ler vários arquivos aqui, ó. SQL, Table. Isso vai depender da sua extensão do arquivo que você estiver utilizando. A maioria das vezes, as pessoas usam CSV e TXT mesmo. Você pode ficar à vontade de ir na documentação e ver como utilizar esses outros aqui. Como o meu arquivo é CSV, eu coloquei aqui o read CSV, pd.read.csv, e como ele é uma função, ele precisa de alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro que a gente vai utilizar é o próprio caminho do arquivo, que é aquele caminho lá que a gente copia aqui do nosso drive. Então, se vocês quiserem já colar o de vocês e executar essa célula. Esse aqui vai ser o primeiro parâmetro, que é o caminho. E eu tenho uma série de outros parâmetros que eu posso colocar aqui. Eu coloquei 2 só para mostrar, mas tem outros que vocês podem pesquisar também. Primeiro é o encode. O que é isso? Aqui no Brasil a gente tem muitos caracteres diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vai carregar uma base em inglês, a gente não precisa de encode, geralmente, porque não tem tanta acentuação, não tem tanta coisa que precise formatar no texto. Então, aqui eu coloquei só para exemplificar, porque nossos dados também são em inglês, mas o TF8, ele geralmente corrige alguns erros quando você vai ver esse data frame carregado. O cedilha, às vezes, não aparece, a acentuação não aparece adequada, então a gente carrega já o arquivo com o encode e o TF8. Esse é um dos parâmetros do read CSV também. E o CEP, que é o separador do seu arquivo. Apesar de ser CSV, né, que geralmente é separado por vírgula, o CSV ele admite diversos separadores, ponto e vírgula, a vírgula, o tab, né, que a gente chama, pode separar por o que você quiser. Então, eu carrego aqui com o meu separador, que eu já sei que o meu arquivo tem o separador de ponto e vírgula. Então, eu vou executar isso daqui. Tem alguma pergunta? Ô, Bru, deu um problema aqui na Rê, a Nana já tá respondendo já, que é por conta do caminho. Bruna, você consegue mostrar de novo aonde que pega o caminho para elas? Porque como elas copiaram de novo o arquivo, né, daí muda o endereço. Sim. Então, o caminho, eu tô pegando aqui da minha pasta, ela tava minimizada aqui, então eu sei que meu arquivo tá dentro de Workshop, dataset Netflix, e eu tenho esses arquivos aqui.
O que eu vou usar aqui primeiramente é o Netflix PT1, parte 1. Então, eu vou ter que copiar esse caminho aqui, ó. Copiar caminho. Quando você clica aqui, já fica no seu copy and paste do teclado mesmo. Eu vi aqui, se eu vier aqui, eu consigo colar. Tá. Aí, beleza. Carreguei minha base. Como é que eu sei que eu carreguei, né? Não deu nenhum erro, então você admite que está carregado. Então, a gente vai ver algumas características aqui da nossa base, né? Eu vou criar aqui uma célula nova de código para dar uma olhada dentro da minha base. Eu carreguei, mas eu quero ver como é que os dados estão... Deu erro no caminho? Tokenize data expected modifier. Qual o erro que deu, Renata? Foi esse que você copiou? Sim, deu esse erro bem no caminho. Eu fiz certinho, fiz igual o que ela fez. Daí embaixo aparece erro de tokenização data.c. Pode ser o negócio do arquivo. Ó, a Amanda colocou que ela tirou o parâmetro de CEP. Aí leu. Se vocês quiserem, pode tirar esses dois parâmetros aqui, do encode e do CEP, para ver se vai. Eu coloquei mesmo para exemplificar. Tá. Gente, e ver se é o Netflix _ PT1, tá? A Lívia comentou que tentou ler só o Netflix e deu esse erro. Mas vê se o nome tá certo, tá? É o PT1, isso. Né, Bru? Isso. Acho que a Renata até colocou ali dados Netflix. É o Netflix _ PT1. Deve ser por isso também que o parâmetro não tá funcionando, porque os outros arquivos estão com outros separadores mesmo. Beleza. Tá. Se você quiser, pode carregar sem esses separadores que ele já vai entender mesmo. Isso daqui às vezes é muito para forçar, quando você sabe que tá com separador e não tá dando... você não tá conseguindo carregar. Então você coloca isso para forçar que ele entenda que o separador é ponto e vírgula. E aí, tranquilo. Aí, continuando, eu tenho minha base carregada, eu quero ver por dentro, né? Como é que eu consigo visualizar. Eu vou escrever o nome da minha base e eu tenho alguns modos de fazer isso. Eu posso simplesmente executar isso daqui e eu consigo ver por dentro a distribuição aqui das minhas variáveis. Eu também passar para cá, eu consigo ver como é que tá. Eu posso usar a função head. Eu consigo ver o comecinho do meu data frame, que são as 5 primeiras linhas, geralmente. Você pode especificar aqui o número de linhas que você quiser, você pode colocar 20, ele vai te mostrar as primeiras 20 linhas. Ou você pode colocar o tail, que você vai ver a parte de baixo, né, que são as 20 últimas linhas. Então tem algumas formas que você consegue visualizar. Eu vou passar um pouquinho mais rápido isso daqui, porque eu já vi que já são 7 horas. Não vai dar para explicar tudo, mas podem colocando as perguntas que vocês tiverem aí no chat. Aqui eu tenho como visualizar a quantidade de linhas ou instâncias e atributos, que foi o que eu falei, né? As colunas e linhas, com esse método aqui, shape. Ele é um método, então ele não precisa dos parênteses, não é uma função, é um método. Então você consegue executar aqui e ver, primeiro, são os números de instâncias, que é a quantidade de linhas, e você consegue ver a quantidade de atributos. Então eu tenho 7.740 linhas e 15 variáveis na minha base. Você consegue ver o nome de cada atributo usando esse columns. Só com esse método columns, você vê só o head mesmo, ali, o título de cada atributo, que é o nome. Então, consegue ver o que você carregou, se está faltando alguma coisa. Isso daqui que eu tinha explicado já, o head, é uma função.
E essa aqui é a parte mesmo de carregar a base e visualizar os atributos que tem nela. Eu vou começar aqui na análise inicial da base, que a gente vai ver algumas características do que a gente carregou ali mesmo. Então, geralmente, nessa análise inicial, a gente quer saber quantas instâncias estão preenchidas, quantos valores estão nulos, quais são os tipos de dados que cada atributo tem, se carregou certo, se carregou errado, porque, às vezes, quando carrega, sei lá, do tipo objeto, e deveria ser inteiro, significa que tem algum dado ali que não deveria estar naquela coluna, por exemplo. Então, você consegue ver com esse método, com essa função aqui, info. Essa função info, ela vai te dar o tamanho total da sua base, em quantidade de instâncias, que foi o que a gente viu lá com o método shape. A gente vai ter o total de colunas, 15 colunas. A gente vai ter a distribuição das colunas aqui com alguns dados não nulos. Então, aqui sempre mostra os dados não nulos e, de fato, aqui de cara você não consegue ver quantos tem nulos, né? Você consegue ver quantos não são nulos. Aqui eu consigo ver que o título, todos eles estão preenchidos, porque é o tamanho da base mesmo, 7.740. O gênero, eu vejo que tem dado que está nulo, linguagem tem dado que está nulo. Então, eu consigo ver isso tudo aqui dentro. Consigo ver os tipos, ó. Esses daqui eu sei que são numéricos, esses daqui são objetos. Objetos em Python ele pode ser qualquer coisa, tipo, pode ser uma string, pode ser algo que não é numérico, né? E eu consigo ver quais tipos que tem na minha base distintos aqui. Eu tenho float e tenho objeto. E de quanta memória eu estou usando só com essa base carregada. Isso aqui é importante quando você estiver carregando uma base muito grande, você consegue ver se está lento às vezes por conta do tamanho mesmo. Aqui eu consigo ver com o método, com a função info, os não nulos, né? A quantidade de dados não nulos para aquela coluna. Mas como que eu consigo saber quantos são nulos? Eu quero fazer uma continha aqui. Será que eu preciso pegar a calculadora e ficar diminuindo? Não precisa. Aqui na biblioteca a gente já tem uma função que é o isNull. Então, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, eu sei que o gênero ele não está totalmente completo, ele tem alguns dados nulos. Então, eu quero visualizar só os nulos daquele atributo em questão. Como é que eu faço isso? Tem dois modos de você pegar um atributo específico do seu data frame. O primeiro é esse. Você bota um pontinho e puxa a sua coluna que você quer visualizar. Eu consigo ver somente essa coluna. Ou, às vezes, sua base possui algum título que ele tem espaço. Então, se tivesse uma outra palavra aqui depois, eu não poderia colocar assim. Eu teria que abrir o colchete, botar aspas e escrever a minha coluna. Como esse daqui não tem espaço, funciona das duas formas. Mas eu tenho alguma aqui, ó, o MDB Score, desse jeito, ele tem um espaço ali no meio. Dessa forma aqui, ele funciona. Mas se eu colocar daquela outra forma, ele não funciona. Então, o convencional mesmo é você sempre utilizar com o colchete, porque você já dá uma segurança de que você vai conseguir ver seus dados, não importando se tem espaço no título ou não. Então, para verificar quantos valores nulos tem, eu vou usar dois métodos aqui, duas funções. Que primeiro eu vou pegar a minha coluna, dessa forma. Vou usar esse método isNull. Se eu usar o método somente o isNull, sem o sum aqui no final, eu vou retornar valores booleanos. O que significa? Ele vai me retornar falso ou verdadeiro. Eu não quero saber se aquilo ali tá nulo ou não. Eu quero saber a quantidade de nulos que eu tenho para aquela coluna. Então, eu uso essa função sum. Essa função sum, ele vai, de fato, somar a quantidade que ele achar que é nulo. Então, quando eu executo, eu vejo aqui que tem 1036 valores dessa coluna que não estão preenchidos, estão nulos. Se você somar com esse valor aqui, dá certinho o valor total da base, que é 7.740. Então, de cara aqui, com a info e com o isNull, eu consigo ver o que está preenchido e o que não está preenchido.
E aí, tá. Aí, prosseguindo, eu dou uma olhada aqui mais profunda aqui na data, porque eu sei que ele não carregou com formato de data, ele carregou com formato de objeto. Então, ele pode ser qualquer coisa, eu não consigo, dessa forma, utilizar métodos específicos para data. Eu não consigo extrair o ano dali, o mês, o dia. Eu preciso transformar isso para data. Então, eu dei uma visualizada aqui para ver como é que estava. Aqui eu realizo uma contagem. Como é que eu faço isso? Muitas vezes, quando eu estou numa base, eu tenho algumas categorias lá, vamos supor que eu queira contar, eu vou usar um exemplo aqui do gênero. Eu quero saber a contagem de dados que eu tenho nessa base para cada gênero que eu tenho disponível, cada categoria de gênero. E como é que eu faço isso? Eu vou usar uma função específica, que é o value count. Isso daqui é bastante utilizado. Para você ver ele de forma rápida, a quantidade agregada por coluna. Então, geralmente a gente usa para variáveis categóricas. Categóricas que eu digo que não são numéricas mesmo. Então, eu faço ali uma contagem por uma categoria. Então, eu posso digitar aqui o value count. Eu vou ver o somatório por gênero. Aqui eu sei que na minha base tem 627 títulos que são de drama, 595 que são de comédia, e consigo ver toda a contagem aqui. Tem alguns que estão como que eles têm alguns gêneros agregados aqui, mas com esse value count você consegue fazer essa contagem. Foi o que eu fiz aqui para data. Foi só para mostrar mesmo o value count. Porque o mais interessante, lá no exercício, tem a contagem por ano só. Aqui eu tenho eu também, que nem a data, eu vejo por dentro como que está o box office, que é uma coluna de valor. Só que aqui, por exemplo, eu vejo que não é inteiro esse valor, né? Porque eu tenho uma string aqui, então eu tenho que tratar esses dados. Então, daqui a gente consegue ver que a gente tem alguns tratamentos para fazer. Primeiro, colunas nulas. Normalmente não é usual você ter valores nulos, faltantes na sua base. Não é uma coisa que vai performar bem lá no futuro. Às vezes está errado mesmo. Vamos supor que você esteja pegando dados de algum sensor. O sensor não mediu bem, então tornou nulo para sua base, você tem que tratar isso de alguma forma. Você tem algumas colunas, a gente tem algumas colunas que a gente precisa tratar de data, porque ela está com o tipo errado. A gente viu que está com o tipo de objeto, a gente precisa que esteja com o tipo date. Tem essa coluna de box office, que apesar de estar vindo valor, a gente vê que ela é uma string, eu não consigo somar esses valores, porque eu tenho um cifrão aqui, né? E aí eu preciso retirar isso, preciso tratar essa coluna também. E aí o que a gente vai fazer agora? Tem alguma pergunta dessa parte? Tinha uma pergunta aqui da Márcia, mas você acabou respondendo. Eu deixei sem responder porque eu não entendi direito a pergunta dela, mas eu imaginei que você ia dar continuidade e responder, e você acabou respondendo já. Mas, Márcia, você quer abrir o microfone e explicar? A minha pergunta era justamente isso. Eu queria saber, porque ela citou a questão da data, aí eu fiquei em dúvida se a gente ia ver isso mais tarde ou se ela estava só passando como se fosse um exemplo. Mas aí é isso que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então era só isso mesmo que eu queria saber. Viu? Obrigada. Daqui a pouco aí do tratamento. Aqui é uma parte bem importante, que é a análise estatística. Antes da gente executar um modelo, a gente entregar uma base, até a gente mesmo exportar essa base para visualizar no Power BI, a gente consegue já fazer umas análises estatísticas para a gente ver a distribuição desses dados na base que a gente carregou, né? Então, a primeira que eu vou mostrar é o Describe, que é uma funçãozinha. Ele vai mostrar características como contagem, a média daquele... Isso daqui é importante falar que é só das colunas numéricas. Então, se eu tenho alguma coluna que deveria ser numérica, mas não está numérica, está como objeto, por exemplo, eu preciso alterar ela antes de dar esse describe, né? Aqui é só inicial mesmo, para mostrar como é que é. Você pode dar o describe em diversas partes do seu código, de acordo com o que você achar melhor. Mas aqui eu tenho informações da média,
do desvio padrão, qual o valor mínimo que eu tenho para cada coluna. Eu tenho os quartis aqui. O que significa quartil? Aqui eu consigo ver, por exemplo, o primeiro quartil que a gente chama, que são os 25%, né? Por exemplo, no MDB Score, 25% da minha base, ele tem até 5,7 de nota. Se eu vejo o segundo quartil, com 50%, 50% da minha base tem até 6,5%, 6,5% de nota que foi dada para os títulos. E o terceiro quartil é o 75%, que até 75% da minha base tem 7,2 de nota. E vejo que o máximo é 9,7. Isso é para todas as colunas. Por que isso é importante, né? Eu separei justamente essas duas colunas aqui, que é os Hours Received, Hours Nominated For, que eles conseguem me mostrar que tem alguma coisa de errado na minha distribuição. Por exemplo, aqui no terceiro quartil, que já é mais da metade da minha base, eu consigo ver que até 75% da minha base possui 7 prêmios, Always Received, prêmios recebidos, né? Então eu consigo ver que 75% da minha base recebeu até 7 prêmios. E aqui, nominados, foi nominado, né? Eu consigo ver que até 9 foram, 75% tiveram até 9 nomeações. Só que quando eu vejo o máximo, eu vejo que aqui tem 300. E isso, assim, é muito discrepante, sabe? Isso já dá um sinal ali que tem alguma coisa errada na sua distribuição da base. Então já é um indício que você precisa verificar ali mais pra frente. E como que eu consigo verificar de fato que tem algo errado? Eu consegui ver que está muito distante o meu máximo no terceiro quartil, mas como que eu verifico isso? A gente vai usar esse Boxplot, que é uma ferramenta também estatística, que ele é para verificar a existência de outliers. O que são outliers, né? São valores muito discrepantes. Às vezes eu tenho minha média ali igual a 5 e eu tenho um valor na minha base que é 1000, o valor mais alto. Então isso é muito discrepante em relação à média. Nem às vezes com um desvio padrão você consegue chegar nesse valor mais alto. Então a gente usa esse Boxplot justamente para analisar esses outliers. Isso são termos bastante utilizados, tá? Na parte de preparação de dados. Então, se vocês quiserem anotar também, depois pesquisar. Então eu ploto o Boxplot, ele vai me gerar uma figura. E essa figura, ela tem aqui os meus labels aqui embaixo, que é MDB Score, o Rotten Tomatoes, Metacritic, Always Received, Always Nominated. Como que eu entendo esse gráfico? Aqui ele tem, para cada um deles ele vai gerar uma caixinha. Vou explicar isso daqui do meio, que tá mais bonitinho. Mas nessa caixinha aqui, eu consigo ver o meu máximo, essa linha superior. Eu consigo ver minha média, que é essa linha verde. E consigo ver o meu mínimo, que é essa linha inferior. Isso aqui é justamente esses valores que a gente visualizou aqui. A gente vê aqui, por exemplo, Rotten Tomatoes. A gente consegue ver que o máximo é de 100. A gente consegue ver que o mínimo é 0. Aqui tá certo? Isso aqui acho que está carregado de outra base. Deixa eu ver se eu rodo aqui. Acho que ele está puxando de outra base isso daqui, outra coisa minha que está carregada. Às vezes tem que dar um F5 na página para vocês carregarem de novo, porque essa imagem aqui ela fica muito travada, tá? Mas essa ideia do Boxplot, para que ela serve, né? Não, gente, desculpa, tá certo, me confundi. Essa linha aqui inferior, ela é o mínimo, essa daqui superior, ela é o máximo. Eu tava vendo aqui da caixinha, desculpa. Mas tá certo, ó, o máximo é 100 e o mínimo é 0. A gente consegue ver aqui, ó, 0, que é o mínimo, e o máximo que é 100. A minha média, ela tá mais ou menos ali 62,4. Consigo ver aqui mais ou menos, ó, daqui 62,4. E eu consigo ver dos outros também.
Nos outros, a gente tem algumas informações a mais, que são essas bolinhas aqui, que estão fora do limite, do meu mínimo e do meu máximo. O que isso significa? Isso é justamente os outliers da minha base. São valores ali que estão discrepantes de acordo com as minhas métricas estatísticas. Então, eu consigo ver que tem alguns outliers, alguns valores que estão discrepantes de acordo com o mínimo aqui. Aqui nos Always Received, Always Nominated, tem muito outlier, que foi o que a gente tinha desconfiado daqui de cima, né? Esse 300 e esse 355 estão muito discrepantes. Então, tem muitos valores aqui que estão preenchidos incorretamente. Até se a gente parar para pensar mesmo, não tem um título que recebeu, sei lá, 300 prêmios. É um pouco improvável que muitos títulos tenham recebido 300 prêmios. Então, a gente consegue ver com o Boxplot. O próximo é o histograma. O que é o histograma? O histograma, ele vai te dar uma distribuição de frequência dos seus dados ali na sua base. Se você plotar diretamente com o twist, ele já vai dar de todas as colunas que ele achar numéricas, assim como o Boxplot. Então, para cada coluna numérica, ele vai dar um gráfico diferente, que é o gráfico mesmo de frequência. O que isso significa? Aqui eu consigo ver uma distribuição de frequência. Esse valor aqui, 6, por exemplo, ele aparece tantas vezes na minha base. Por que isso é importante? Às vezes você quer visualizar, vamos supor que seu eixo X ali seja as horas do dia e seu eixo Y seja a quantidade de ligações. Eu consigo ver a distribuição durante o dia de ligações telefônicas numa companhia, por exemplo. Você consegue ver a distribuição e consegue tirar algum insight dali. O histograma, eu aconselho vocês a pesquisarem na internet quais são os formatos dele, porque o formato do histograma ele diz muito sobre a distribuição dos dados. Tem histogramas que são simétricos, que são chamados de normais, tem histogramas que são assimétricos, tem diversos tipos, e vocês conseguem ter diferentes insights e às vezes até um tratamento à parte de acordo com o histograma que vocês acharem. Aqui eu deixei plotado todos os histogramas das bases numéricas. Como nossas duas categorias aqui que a gente tinha visto que tinha muito outlier, o histograma está bem estranho se você compara com os outros. Você não vê uma distribuição tão clara ali, ele tem uma cauda maior. Então isso daí a gente tem que tratar também. E por último aqui, das análises estatísticas, é a parte da correlação. A parte da correlação, ele vai dizer como duas variáveis estão correlacionadas. Quando você plota a correlação, que é esse corre aqui, ele vai te dar tipo uma matriz mesmo, e você consegue ver, por exemplo, Metacritic Score e Rotten Tomatoes Score, como eles estão relacionados. Ele te dá uma porcentagem aí. Ele tem 88% de correlação. Esses valores eles variam de -1 a 1. Quando ele está mais próximo de 1, essas variáveis são altamente correlacionadas. E quando ele está mais próximo de -1, significa que elas estão relacionadas inversamente, né? Então, se uma cresce, a outra desce, tem uma correlação aí, só que ela é inversamente proporcional. Então, isso daqui também é importante, a parte de correlação, para você, quando você for montar seu modelo, às vezes, se duas variáveis estão muito correlacionadas, às vezes não é interessante você colocar as duas, ou se elas têm uma correlação muito diferente. Tem uma série de insights aí que você tira antes de você conseguir rodar seu modelo. E aí, nessa parte estatística, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ô, Bru, não sei se você vai conseguir responder, eu tava até procurando aqui, que a Márcia perguntou se daria pra colocar mais faixas de valores no eixo Y. Lá no Boxplot. Acredito que... Desculpa a minha voz. Acredito que pode ser no Boxplot ou acho que acredito no histograma também, né? Já que é o Matplot, né, que tá usando. Olha, eu acho que tem sim. Eu não sei se esse fig size aqui, deixa eu alterar pra ver se... Eu acho que ele é só o tamanho da figura. Ah, não, Bru, seria mais a escala de valores do eixo Y, desculpa. Esse daqui, né? Isso. Eu, de fato, não sei. Eu acho que deva ter, tá?
Deve ter alguma forma de você aumentar aqui ou diminuir. Mas eu acho que ele já pega automático do maior valor que ele acha e do menor valor. Mas eu acredito que lá na documentação deva ter algo falando sobre isso. Não tenho certeza. Eu nunca ajustei também. Aí, beleza. Eu vou começar o tratamento de dados aqui, que já está em cima da hora. Então, a gente já verificou, fez uma análise inicial, viu o que a gente tem que tratar, as análises estatísticas. Então, a gente vai começar a tratar a nossa base. Aqui eu separei algumas coisas, tá? Isso depende, o tratamento de dados, às vezes, ele depende muito da regra de negócio mesmo que você tem que seguir. Alguém lá na sua empresa diz que a regra é essa, então você tem que seguir aquela regra. Às vezes vai de bom senso, às vezes vai de algo que você reparou ali, você tem que corrigir. Então, esse tratamento aqui, ele varia muito. Eu coloquei de uma forma que eu consiga mostrar algumas funções importantes e interessantes aqui para vocês conseguirem ter um ponto de partida. Primeiro eu vou mostrar como que a gente renomeia as colunas. Eu fico um pouco incomodada quando as colunas têm espaçamento. Como eu falei com vocês, às vezes a gente não consegue colocar lá de forma direta para chamar a coluna, dá alguns erros, então eu renomeei todas as colunas usando o rename. O rename, ele é uma função, e dentro eu vou colocar o parâmetro de columns, que são justamente as colunas que eu quero renomear. Então, como é que isso funciona? Eu coloco columns, eu igualo isso a um conjunto de chaves aqui, e aqui eu consigo renomear. Por exemplo, title, eu quero que seja título. Estou passando tudo para português também, tirando os espaços. Então, para cada uma, eu vou fazendo essa renomeação, separando por vírgulas aqui dentro desse parâmetro. E aqui também eu coloco um outro parâmetro, que é o inplace. O que esse inplace faz? Ele tem diversas funções do Pandas, que ele basicamente está dizendo que eu estou renomeando e eu quero que essa alteração seja espelhada lá no meu data frame que eu estou utilizando. Se você não colocar esse inplace, ele vai modificar o nome das colunas, ele vai mostrar para você aqui o data frame embaixo, só que ele não vai de fato modificar na origem. Então, esse inplace, ele modifica a sua alteração na origem. De forma que eu for usar o meu data frame lá para frente, eu vou conseguir ver essas alterações das colunas que eu fiz. Então, eu vou mostrar, acho que ele aparece mais ali embaixo, que tem outras funções que usam o inplace também. Aqui, seguindo, eu filtro algumas colunas, porque tem algumas colunas que eu não vou utilizar da base. Então, como é que eu faço essa filtragem, né? Só das colunas que eu quero. Primeiro eu vou botar o meu data frame, da Netflix, e vou chamar ele aqui, de novo, selecionando algumas colunas que são interessantes. Para eu selecionar algumas colunas, eu preciso usar os colchetes duplos. Desculpa. Usando esses colchetes duplos, eu consigo listar todas as colunas que eu quero no meu data frame. E ele vai gerar meio que um sub-data frame. Então, eu preciso, se eu colocar dessa forma aqui, ele vai dar erro. Porque isso não é algo conhecido pela biblioteca. Então, eu preciso eu criar esse subconjunto aqui. Eu selecionei algumas só, vocês podem depois testar com outras também, mas sempre que você tiver mais de uma, você precisa ter esses dois colchetes. Vou botar essa parte de cima. Vou erro aqui. Coloquei isso aqui sem querer. Tá, foi. E aí eu começo a tratar de uma forma que eu criei minha própria regra, né? Como essa é uma base de avaliação, eu não quero que minha base tenha valores nulos para o MDB, para o Metacritic e para o Rotten Tomatoes. Eu não quero nem tratar de valores nulos, eu quero tirá-los da minha base. E como é que eu faço isso, né? Eu tenho esse DF Netflix, que é a minha base que eu estou utilizando, e eu vou usar um comandinho lock. O lock, ele vai, de fato,
nos índices da sua base, ele vai pesquisar por índice quais são os valores que estão nulos, com esse método que a gente já utilizou, que é o isNull. Aqui, esse sinal esse til aqui, significa que eu quero os valores que não são nulos. Então, aqui eu estou retirando, aqui eu estou na minha própria base, eu consigo igualar e retirar os valores nulos com esse lock. Dessa forma aqui eu tiro os valores nulos. Se eu não usar isso daqui, eu vou... É o contrário, né? São os valores que estão preenchidos. No final, acho que vai dar a mesma coisa, né? E aí... Beleza. Desculpa, se eu tirar isso daqui, ele vai pegar só os valores nulos. Tirei todos os valores nulos dessas 3 colunas, porque eu vou avaliar as avaliações dessas críticas, né? Então, eu não quero os valores nulos. Fiz para os 3, a mesma regra. E aqui, no final, eu vou resetar a indexação. Por que isso daqui é importante? Porque toda vez que você cria um data frame, ele já gera uma indexação, que é a ordem das suas linhas. Quando ele gera essa ordem e você retira algumas linhas do seu data frame, ele não reseta essa indexação, ele fica com alguns espaços nulos. Então, isso pode dar algum problema se você for utilizar isso lá na frente. Então, eu dou sempre esse reset aqui para garantir que minha indexação ela esteja contínua, de 1 até a quantidade máxima lá de linhas que eu tenho no data frame. E aqui, de novo, eu vou usar uma função, resetIndex, eu vou dar um drop, que é as colunas justamente que não tem a indexação mais, são as colunas que a gente retirou da base. E, de novo, vou usar o inPlace, que é aquele parâmetro que eu falei, que ele vai, de fato, espelhar na minha origem. E aí, feito isso, eu tenho minha base somente com os valores preenchidos do MDB Score, do Metacritic e do Rotten Tomatoes. A gente vai tratar agora a coluna de gênero. A coluna de gênero, como eu mostrei acima, ela tem algumas categorias que estão agrupadas. Às vezes aparece drama, comédia, algumas coisas desse tipo. Então eu vou separar, eu vou retirar, deixar só uma categoria para o gênero, para que por exemplo, meu algoritmo lá na frente ele não se confunda, ele não tenha muito... Márcia, desculpa te atrapalhar, é que você está acelerando, eu tô com medo de você avançar e eu acabar perdendo a dúvida. Ah, tranquilo, pode falar. São só 2 dúvidas rapidinho. Lá em cima, você explicou qual era a função de usar o cochete duplo. Eu queria pedir só que você explicasse mais uma vez, que eu fiquei confusa. Aí depois, se você puder explicar de novo também a função do drop e true, que eu também, bem rapidinho, só porque eu não consegui pegar. Tá, tranquilo. Então, primeiro é que esse cochete duplo, ele vai pegar um subgrupo desse data frame. Lembra que eu falei lá que a gente pode utilizar essa nomenclatura, esse tipo de formatação, para a gente ver uma coluna, né? Desse jeito aqui eu consigo visualizar uma coluna do meu data frame. Se eu utilizar mais de uma aqui, vou botar o G. Ele dá erro, ele não consegue entender que isso daqui são 2 colunas, ele está esperando aqui só uma coluna para ele mostrar. Por quê? Quando você coloca mais de uma, ele espera que você dê um comando pro subgrupo do data frame. Sempre que tem mais de uma coluna, você precisa usar o colchete duplo. Ele entende dessa forma que isso é um subconjunto do seu data frame original. Esses 2 colchetes. Não sei se ficou claro. Entendi, ficou claro, viu? Entendeu? Beleza. E o outro que você perguntou é aqui a parte do drop. Tá. Aqui, como eu tinha dito, quando você retira algumas linhas desse data frame, elas ficam desordenadas, né? Vamos supor que eu tirei a linha 2 no data frame, então a minha contagem vai ficar 1, 3, 4, 5. Aquela linha 2 ele não vai existir. Então eu preciso dar um reset no meu index. Como que eu faço isso, né? Eu uso essa função resetIndex e dou esse drop aqui, igual a true. Ele vai apagar a indexação que tem, esse 1, 3, 4, 5, ele vai apagar e ele vai dar um reset. Ele vai
colocar uma contagem nova ali de forma que fique contínua. Então, com esse drop, você está tirando a indexação antiga do seu data frame. E no in-place true, você está, de fato, espelhando aquilo na origem. Entendi, ficou claro, tá? Obrigada. Beleza, tranquilo. Eu vou explicar só essa parte aqui do altera gênero e da parte da data, porque o tempo tá apertado aqui. Ô, Bru, se quiser, pode ir com calma, tá? Eu não sei se as meninas... não sei também como tá seu tempo, tá? Mas a gente, em relação... Eu e a Nana, em relação à organização, à comunidade, a gente tá tranquilo com o horário, tá bom? Ah, então tranquilo. Se estiver tranquilo pra todo mundo, eu posso continuar. Só porque eu tô com medo de alguém ter que sair aí, eu tô demorando demais. Não, imagina, Bru. Vamos fazer assim, então, meninas. Quem precisar sair, pode sair. Mas a gente vai gravar a sessão, a gente tá gravando, tá? Então, de qualquer forma, vocês podem rever algum ponto, algo que ficou na dúvida, tá? Ou algo que você precisar sair, então vocês podem rever a gravação, tá bom? Então, Bru, fica à vontade, tá? Pode ir tranquila aqui. Já tava correndo aqui já. Não, desculpa, pode ir, à vontade. Então tá bom. Essa parte aqui foi, né? Eu tirei lá as linhas, dei o reset na minha indexação. E eu vou agora pra parte de gênero. Acho que já até começou a falar, né? Tá. A minha parte de gênero, o que acontece? Eu vou pôr de novo. Netflix.g. Aqui eu consigo ver que eu tenho alguns gêneros que eles estão... Tem vários gêneros numa mesma linha, né? Que é crime, drama, fantasia, horror. E eu não quero isso. É uma regra que eu criei, ou alguém me passou essa regra. Não pode ter mais um gênero aqui na mesma linha. Então tem várias formas que você pode fazer isso. Você pode pivotear. Pivotear é a gente separar em colunas, criar uma coluna para cada categoria desse daqui, por exemplo, crime, e botar uma flag ali, ou simplesmente o que eu vou fazer agora, que é retirar todos os outros e deixar só o primeiro. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu sei que ali na minha célula eu tenho vários gêneros, e eu quero deixar só o primeiro, e sei também que eles são separados por vírgula. Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui no Python mesmo, direto, e vou aplicar essa função no data frame. Essa função que eu estou chamando é altera gênero. Uma função aqui no Python é justamente essas funções que a gente está vendo que o Pandas tem, a gente também pode criar funções dentro da linguagem. E elas vão realizar algum tipo de comando ali que você colocar dentro da função. Então, para criar a função, a gente sempre usa esse formato aqui, que é o def. Acredito que seja de definition, alguma coisa assim. Mas para criar a função é sempre esse def. O nome da sua função, o parênteses, e o parâmetro que você vai passar aqui para dentro da sua função. Então, eu criei uma bem simplesinha, só para mostrar mesmo como é que você cria uma função. E ela vai, basicamente, aqui ela vai dar um split pela vírgula. O split, essa função split, ela vai separar o seu texto em várias partes de acordo com o separador que você está passando. Então, por exemplo, vou botar aqui de exemplo. Aqui eu tenho uma string e eu vou usar esse método split para conseguir separar pela vírgula meus caracteres aqui, o A, o 6, o 5 e o 7. E aí como é que eu consigo ver, né? Aqui ele vai me gerar uma lista. E eu consigo, por essa lista, através de indexação, pegar pelo índice, pegar os meus caracteres aqui dentro dessa lista. Então aqui lembrando que a lista sempre começa do 0, tá? Então o meu posição 1 aqui é o 6. O split ele faz isso. Aqui não precisa ser vírgula, pode ser qualquer caractere que você sabe que tá separando sua string ali. Então pode ser, sei lá, um tab, pode ser até uma letra mesmo, sempre aqui tem um G, então o split ele faz isso.
Então aqui dentro eu vou separar por vírgula e vou pegar a primeira posição. Porque o que acontece, né? Vou colocar aqui de novo. Eu sei que é separado por vírgula, e quando eu separo, isso daqui vai virar o 0, isso daqui vai virar o 1, isso daqui vai virar o 2. Como eu estou querendo pegar sempre o primeiro, então eu vou pegar meu índice 0 sempre. E eu vou armazenar ele no meu X mesmo, que é o que eu estou separando. Ele vai sobrescrever a minha variável que já existe, pegando sempre o primeiro índice aqui da minha lista. Então, beleza. Essa função aqui, ela está pronta. Ela sempre tem que ter esse return aqui, para você retornar o valor. Ela vai entrar com o valor e vai retornar um valor. E como que eu uso essa função? Até então ela está definida, mas você não utilizou ainda. Primeiramente, eu vou explicar esse Q&A. Já que a gente está fazendo isso daqui para gênero, eu preciso que todos os campos estejam preenchidos de alguma forma. A gente viu lá no método info, a função info, que alguns estavam nulos. Então, eu decidi colocar um não definido ali, que significa que realmente não está definido. Ou o Netflix ele não passou qual é o gênero certo, ou teve algum erro ali da base, e alguns ficaram nulos e eu estou preenchendo com não definido. Esse fill NA, ele faz isso. Ele pega os valores nulos da sua função, da sua coluna. Aqui eu entrei com o def Netflix gênero, e estou usando esse fill NA para eu preencher os valores nulos com uma string que eu estou passando, que é o não definido. E de novo, dentro dessa função, eu estou usando o inplace, que vai refletir lá na minha origem. De fato, ele vai gravar isso lá. Eu vou poder utilizar depois. Então, eu fiz dessa forma, para não dar nenhum erro aqui na hora que eu for chamar minha função, porque ela espera que eu tenha caracteres e alguma string ali para ela separar com o método split. Então, eu preenchi os valores nulos e vou agora dar um apply. Geralmente, quando a gente está usando Python puro, a gente pode chamar essa função simplesmente utilizando o nome dela mesmo. Por exemplo, A igual a... nome aqui, altera gênero. E aqui eu passar alguns parâmetros. Lá no caso é o X, eu vou botar que o X é igual a, sei lá, 20. Então tá 30,40. Normalmente no Python puro é feito dessa forma. Então, aqui no Pandas é diferente, porque eu não posso passar a coluna aqui dentro da minha função. O Pandas ele tem uma função específica para isso, que é para utilizar funções à parte que você cria, que é esse método aqui, apply. Esse método apply ele vai aplicar uma alteração a uma coluna específica, que é a nossa coluna gênero, e a gente chama aqui pelo nome, que é o altera gênero. Esse apply ele vai para cada linha do seu data frame, daquela coluna, ele vai aplicar esse método aqui split e vai retornar o X, que é justamente o resultado dessa manipulação que ele faz aqui dentro, e vai gravar na sua coluna. Então, ele vai ali por partes, né?